Boa tarde a todos, boa tarde a você que nos acompanha. Obrigado por estar comigo em todas as nossas transmissões aqui no YouTube. Hoje quero tratar de um assunto que não vai agradar muitas pessoas. Eu quero fazer aqui uma reflexão sobre o texto base de Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Não vou ler tudo, não. E eu dei como título desta reflexão o perigo de mentir a Deus. O perigo da mentira. Então eu chamo a sua atenção hoje, esta palavra é para despertar você com relação a isso. Que muitas vezes vai se acostumando, uma mentirinha aqui, outra ali, e aquilo acaba se tornando normal. Então eu quero trazer aqui a você esta reflexão para que você tome muito cuidado em falar a verdade. Mentir, você pode estar mentindo achando que tudo está bem, não tem problema nenhum, mas você está mentindo a Deus. Segundo o texto de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, há uma passagem que diz assim: um certo varão chamado Ananias e sua esposa venderam uma propriedade e para depositar ao pé dos apóstolos, ou seja, para depositar a igreja primitiva naquela época. Naquela época era comum as pessoas, aqueles que possuíam bens, eles até vendiam suas propriedades para ajudar os mais necessitados da igreja primitiva. Mas o que aconteceu foi o seguinte: Ananias e Safira, eles planejaram vender a propriedade, mas entre os dois eles combinaram de trazer parte do dinheiro apenas e mentir que tinha trazido todo o dinheiro da propriedade vendida. Então Ananias chega, entra na igreja primitiva, ali diante dos apóstolos, e ele é perguntado a respeito daquilo, e ele vai e diz: vendemos a propriedade e trouxemos aqui todo o dinheiro para depositar aqui. Se fosse hoje, diríamos assim, para trazer aqui como oferta, para ajudar a igreja e também ajudar os mais necessitados da igreja. Então ele vem, aplica essa mentira e logo em seguida ele cai, inspira e morre. Ele foi morto por causa da mentira. Mais ou menos 3 horas depois, chega também Safira, sua esposa. Como eles já haviam combinado, ela chega também e é perguntada: venderam a propriedade? E ela responde: vendemos. E está aqui todo o dinheiro da propriedade. Na verdade não era. Ele estava retendo parte, quem sabe a metade só, e a metade trazendo, dizendo que estavam trazendo tudo, o valor que tinham vendido. E Pedro então olha para ela, Pedro, apóstolo Pedro, olha para ela e diz o seguinte: olha, está aí os pés do teu marido. Mentiste não a nós, mas ao Espírito Santo. E o texto diz que ela também cai aos pés do marido e também expirou, morreu. Morreu por quê? Morreu por causa da mentira. Então por isso que eu quero alertar você hoje, para você tomar cuidado. Nós somos pecadores, falhos, imperfeitos, somos tentados às vezes a praticar esse tipo de pecado, e é um pecado que Deus não tolera, esse tipo de pecado. Você pode até morrer também. Às vezes não tem a morte física,
mas pode ter a morte espiritual, que é muito pior do que a morte física. Então diz o texto que os jovens ali da igreja primitiva chegam, colocam o corpo naquela caixa e é levado e sepultado Ananias e sua esposa Safira, por causa da mentira. Então o que eu chamo a atenção a você nesta noite é relacionado a isso. A Bíblia nos ensina a falar a verdade. Falar a verdade uns com os outros. Jesus recomendando. Não devemos mentir. Devemos andar em integridade de vida. Ter vida íntegra. Mesmo que falando a verdade venha custar um preço para nós. Às vezes até ser demitido do emprego ou passar por uma situação muito ruim, muito difícil, mas devemos falar a verdade. Custe o que custar. Mesmo que percamos tudo que nós temos, devemos perder. Mas falando a verdade, sempre, independente do que possa acontecer. Ainda hoje há pessoas que fazem a mesma coisa. Às vezes, eles chegam para depositar a sua oferta, não porque está com desejo no seu coração de ofertar, não é isso. Eles querem dar a aparência de que estão ofertando de coração. É apenas a aparência. Mostram que estão com o coração nas coisas de Deus, quando na verdade estão maquiados. Não estão com o coração em coisa nenhuma. Eles estão fazendo uma média. E eu tenho certeza que você já tem visto isso. Pessoas que chegam na igreja de hoje, como também chegou Ananias na igreja primitiva, era apenas hipocrisia. Eles vieram para se aparecer, para fazer uma média com os apóstolos, os pastores, os ministros do evangelho da igreja primitiva. Ainda hoje isso acontece. Pessoas vão lá e tal, e quer fazer uma média, começa a depositar dinheiro para se aparecer, fazendo grandes ofertas, trazendo, às vezes, montoeiras de cestas básicas, mas só para fazer média, pensando que com aquilo serão tolerados ali de qualquer maneira. Mas chega uma hora que a máscara cai. No caso de Ananias, ele perdeu a vida, morreu por causa da mentira, e também a sua companheira, Safira. Então vamos tomar cuidado com isso. Quando formos falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, que façamos de todo o nosso coração, com o coração, não para maquiar, não para fazer média, não para parecer que nós somos melhores do que os outros. Vamos fazer com o coração, com verdade, não com mentira. Eu tenho presenciado muito isso nos dias de hoje, e eu sei que você também tem presenciado isso. Então vamos caminhar com o temor de Deus em nossas vidas. Diante de Deus nós temos que temer e tremer na presença de Deus. E que sejamos sinceros, íntegros, falando sempre a verdade, baseado nesta história de um varão chamado Ananias e sua esposa Safira, que tentaram enganar e foram mortos. Você pensa nisso. Pense nisso, faz uma autoanálise na sua vida, vê como que tem sido a sua fala, aquilo que você tem dito, como você tem comportado diante da sociedade, diante de um todo. Como tem sido seu comportamento? Você tem falado a verdade? Ou tem mentido para tentar fazer média? Ou para sair de uma outra situação? Não vale a pena. Tome muito cuidado. Deus abençoe você.
Esta é a palavra que eu tenho para você nesta tarde. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você.